aula de Gênesis, é para a gente não perder muito tempo e acabar sendo daqui muito tarde. Nós vamos orar nesse momento, vamos orar por gentileza. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos à Tua presença mais uma vez, Senhor, nessa noite, gratos por estarmos aqui, Senhor, sempre, porque o Senhor tem falado conosco, Pai, por intermédio da Tua palavra. O Senhor tem se revelado a nós, ó Deus. Nós, como homens, ó Pai, nós temos a tendência de, muitas vezes, fabricar deuses na nossa mente, de querer entender quem o Senhor é segundo a nossa vontade. Mas, Pai, por intermédio do estudo da Tua palavra, o Senhor tem se revelado quem o Senhor é, Pai, o Deus soberano. Eu peço que nos dê compreensão, Senhor, da Tua palavra, pois somos pequenos, ó Deus, somos necessitados da Tua misericórdia. Eu peço graça nessa aula, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos conduz, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos prosseguir. Eu disse na aula passada, falei a respeito que não deu para terminar a aula, né? A gente entrou em um assunto meio complexo e nós iríamos prosseguir a partir do ato 2. Se você quiser acompanhar na sua apostila, na página 50, ato 2. Eu vou gastar alguns minutos do início dessa aula para a gente terminar falando narrativa sobre Isaac. Até esse ponto aqui, nós temos aqui no livro de Gênesis, como nós temos aprendido. Nas primeiras aulas, nós ouvimos falar sobre os toledotes, ou seja, aquelas genealogias de cada personagem. Vocês repararam que a partir de Abraão, nós já não temos mais todas essa genealogia. Nós temos simplesmente Deus usando Abraão, o escolhido dele para iniciar o povo eleito. E a partir de Gênesis nós temos simplesmente, a partir de Abraão, aliás, nós temos simplesmente a herança, ou seja, Abraão gerou Isaac, Deus escolheu Isaac para continuar a linhagem escolhida por intermédio dele. Depois, como nós vamos falar hoje, daqui a pouquinho, Deus passa para Jacó, e assim vai. Depois os patriarcas, na aula que vem o reverendo Renato estará falando sobre José. Mas o que eu quero apontar aqui é que nós temos uma mudança nesse momento, pois já não temos mais as genealogias, mas nós temos os herdeiros dos patriarcas. E isso é muito interessante. Nós vemos isso em todas essas aulas. Na aula passada, eu gastei bastante tempo naquela aula, porque quando nós sentamos para preparar as aulas, inclusive foi uma tarefa meio difícil para mim, mas abençoada, porque falar da soberania de Deus é algo muito importante, de estar tentando explicar um pouco sobre a questão da eleição na aula passada. Falamos bastante sobre isso. Então nós pudemos discorrer um pouquinho qual que é o princípio que Deus utiliza na Bíblia para escolher seus servos e para fazer muitas coisas. Eu só quero falar uma pequena coisa a respeito da aula passada do seguinte, meus irmãos. É um assunto muito, não vou dizer complexo, não é complexo se a gente estudar, mas é um assunto profundo a questão da eleição. Eu mesmo não venho de igreja presbiteriana, não nasci na igreja presbiteriana, venho de uma outra igreja, e muito tempo numa outra igreja. E lá, meus irmãos, em muitas igrejas você não ouve muito profundamente as questões da Bíblia. Então, quando você já tem um pressuposto, você começa a tua caminhada com uma base, é difícil de mudar aquilo ali. Eu não tenho como falar sobre isso hoje. Mas eu só queria fazer uma observação sobre o raciocínio cristão. Qual que é o raciocínio básico cristão? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Segundo, se uma coisa está na Bíblia, aquilo é palavra de Deus. Então eu não pergunto mais se é ou se não é assim. A partir desse momento eu faço o seguinte: deixa eu procurar entender isso aqui à luz da Bíblia e principalmente em oração, porque a oração é a forma que nós temos do Espírito Santo nos ajudar e nos colocarmos na dependência de Deus, ok? Então, o assunto que falamos na aula passada é extremamente importante, que nós viemos estudá-lo e compreendê-lo e entender. E eu estou dando ênfase nisso aqui exatamente pelo seguinte motivo. Durante muitos anos eu fui cristão e nasci de novo. Não nasci de novo depois que eu virei presbiteriano, não. Mas eu vou ser muito sincero que estar mais perto de Deus e compreender realmente quem é Deus, o amor de Deus, eu só consegui depois que eu entendi a literatura reformada. Que a literatura reformada, como você tem ouvido na igreja, tem ouvido nas aulas, ela não é uma literatura
a linha reformada de interpretação na Bíblia não é uma linha que trabalha com sugestões. Ela simplesmente expõe o que está na Bíblia. Nós vamos ter o curso de hermenêutica, que é um curso que eu recomendo que ninguém perca. Você vai entender mais sobre isso, mas vale a pena se aprofundar nas coisas de Deus e entender que nós precisamos muito da revelação da parte de Deus, ok? Então vamos lá, porque eu pretendo liberar vocês hoje no horário exato, sem ter atrasos. Pode ficar tranquilo que antes da meia-noite está todo mundo em casa aí, tá? Brincando, irmão. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Nós não vamos ler as referências, porque a ideia é que todos já tenham lido, mas caso ficar alguma coisa para trás, você pode simplesmente estar conferindo, relendo na tua casa. Mas nós temos em Gênesis 22, que é o ato 2 aqui, no começo do capítulo 22, nós temos promessas e nós temos algo muito importante. Nós temos falado desde a aula passada a respeito da escolha. Deus escolheu Abraão, o pacto é unilateral, é por meio de graça, Deus trabalha por intermédio da sua graça, Deus vem abençoando Abraão. Só que aqui em Gênesis 22, especificamente, nós vemos um aspecto muito importante da caminhada com Deus, inclusive dos patriarcas, inclusive de Abraão. Por quê? Como você vê no slide aí, provas de fé. Aqui, quando você provavelmente estudou aqui em Gênesis, é quando Deus diz a Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu amas, e mata. E você vai me apresentar lá no Monte Moriá. E aqui é uma das passagens mais assim, extraordinárias da Bíblia, pois tudo que Abraão desejava até aquele instante era aquele filho. Se você tem acompanhado as leituras, você vai ver que Abraão, aquele filho era tudo para ele. Abraão amava aquele filho, era o filho da promessa. Embora Abraão já tivesse outros filhos, né? Por exemplo, Ismael é filho de Abraão. Nós vemos que Abraão só se sente pai verdadeiramente quando nasce o filho da promessa, Isaque. E Abraão, em obediência a Deus, ele responde o chamado de Deus em obediência. E ele estava disposto a apresentar Isaque um sacrifício verdadeiramente. E nós vemos aqui na narrativa o seguinte, que Abraão, ele mostra a sua confiança em Deus naquele ato. Nós não vamos ter tempo, porque essas passagens são muito profundas. Como nós não temos tanto tempo no CTP, o CTP é como se fosse um voo panorâmico, né? Você pegar o avião, por exemplo, e daqui para algum lugar e você fizer uma ponte aérea, vamos supor que você nunca esteve em São Paulo, né? Aí o avião para lá em São Paulo para você pegar uma escala para ir, por exemplo, no Nordeste. E alguém perguntar para você assim: fulano, você já esteve em São Paulo? Você já esteve, você parou no aeroporto lá, né? E foi para outro lugar, mas na verdade você não conhece nada. Então, muitas vezes a gente, assim, não dá para se aprofundar muito nas aulas, mas a gente vai para o essencial. Mas tem tantas coisas incríveis aqui. E lá no Novo Testamento a Bíblia revela que Abraão subiu o Monte Moriá confiante que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Olha para você ver. Tanto que ele fala para os seus servos no plural, né? Quando ele manda eles esperarem no pé do monte. Olha, eu e o menino subiremos e nós voltaremos. Então isso são coisas muito interessantes. Nós vemos na Bíblia que aquele que Deus chama, Deus também derrama graça para que essas pessoas, por intermédio do Espírito Santo, também respondam com fé. E Abraão responde com fé nesse instante quando ele apresenta Isaque. Essa passagem do Monte Moriá é muito importante para a teologia bíblica pelo seguinte: Isaque, usada as seguintes expressões para Isaque: filho amado, é usada a expressão para Isaque primogênito, e essas mesmas expressões são usadas para Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Então nós temos aqui literalmente, e já vou falar um pouquinho mais sobre isso, quando falamos de Isaque, principalmente no Monte Moriá, apontando diretamente para Jesus Cristo. Mas eu já vou entrar nisso com mais força daqui a pouquinho. Na cena 2, nós temos aquela preocupação de Abraão em conseguir uma esposa para Isaque, uma esposa da sua linhagem. Essa preocupação de Abraão é uma preocupação simplesmente básica e importante pelo seguinte: ele queria cumprir o mandato espiritual e também o mandato social. E ele cumpre. Quando Isaque se casa primeiramente, e se casa com uma mulher do seu povo, ele casa com Rebeca. A partir dessa
dessa narrativa, nós começamos a ver o seguinte: a narrativa muda de foco e permanece em Isaac. E nós vemos Deus abençoando Isaac por onde ele vai. Por onde ele vai? Aquele povo que não era o povo de Deus começa a perseguir um pouco Isaac. Tampa os poços que ele cava, eles perseguem Isaac de várias formas. Mas só que Deus vem sempre abençoando Isaac. E isso faz parte da aliança. Isso é muito interessante. Deus tem promessas, tem bênçãos para os agentes do pacto, agora Isaac, e Deus vem abençoando ele. Eu só quero destacar aqui nesse momento o seguinte: a gente sempre vê na Bíblia muitas promessas de Deus para o seu povo. É verdade ou não é? Todas as vezes que nós lemos, principalmente no Velho Testamento. Mas é importante destacar o seguinte, meus irmãos: isso faz parte de entender a soberania de Deus. Nós não podemos associar tribulações, ou pobreza, ou doença, com desfavor de Deus. Ok? Eu só quero fazer essa pontuação porque isso é extremamente importante. E também não podemos associar saúde, prosperidade financeira com favor de Deus. A Bíblia deixa muito claro em todo o seu contexto, em todas as passagens, exatamente isso. Que Deus abençoa o seu povo, mas Deus faz as coisas conforme Ele quer. Ele é soberano, Ele não tem nenhuma obrigação Bom, Ele conduz as coisas. Mas só que nós temos que entender como a Bíblia fala em Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos isso. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Jó, tudo o que aconteceu com Jó, a gente vê que a linha de raciocínio dos amigos de Jó, que foi reprovada por Deus no final, era exatamente essa, né? Ô Jó, você tá em pecado, meu amigo. Por que eu estou em pecado? Você perdeu tudo porque você pecou. E a verdade não era essa. A Bíblia declara que Jó era justo. Mas nós vemos que Jó, antes, ele tinha uma postura espiritual. No fim ele diz assim, ó: conhecia a Deus só de ouvir falar, agora conheço, vejo face a face. Então nós vemos que Deus tem os seus propósitos, e isso é da nossa cultura atual, mas não funciona assim. Você não pode associar problemas com desfavor de Deus. Isso é uma falácia atual, isso não existe. Mas nós vemos aqui, aqui nessa narrativa, Deus abençoando grandemente Isaac naquele momento e naquele contexto. Chegando aqui, meus irmãos, eu estou até caminhando rápido, nos aspectos do pacto da redenção, nós temos aquilo que eu disse para os irmãos. É muito importante esse ponto, porque isso aqui está anunciando Cristo desde já. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, o anjo diz do céu para ele, né: não faça isso, pare, né? Agora eu sei que tu me temes. E naquele momento é provido a Abraão um cordeiro para que ele sacrifique no lugar de Isaac. E aquele cordeiro também prefigura Cristo. Ele está apontando para Cristo. Na verdade, aquele sacrifício substitutivo por Isaac, na verdade estava apontando para Jesus Cristo. E em todas as aulas vocês percebem que nós vamos pontuando aonde algo prefigura Cristo pelo seguinte: hoje nós temos a revelação completa. A Bíblia o cânon fechou. Nós temos de Gênesis a Apocalipse. É verdade ou não é? Mas só que ao decorrer da história, os servos de Deus não tinham isso. A revelação na Bíblia é uma revelação progressiva. Você vê que aqui em Gênesis nós só temos poucas coisas apontando para Cristo, mas elas verdadeiramente apontam para Cristo. Isso aqui não é querer forçar uma interpretação, isso realmente é assim. Depois nós temos os profetas falando um pouco mais claramente que o Messias viria, e só lá no Novo Testamento nós temos claramente a revelação plena de Jesus Cristo, do Redentor do povo de Deus. Mas só que até aqui nós não temos isso, nós temos uma revelação progressiva, e essa revelação vai apontando para Cristo em diversas situações. E nós vamos vendo isso em todos os momentos, essa oferta substitutiva. Em João 1,19, nós temos aquela expressão de João Batista, né, dizendo o seguinte, né: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falando que ele veio para livrar o povo de Deus dos seus pecados. Essa foi a função primária do ministério de Cristo, ele veio para isso. Então, todas essas coisas aqui vão nos apontando para Cristo, principalmente essa narrativa de Isaac. Então, eu já vou estar passando para... Só estava terminando a aula passada aqui, já vou passar para outra aula, mas eu quero pontuar para os irmãos o seguinte: o nosso objetivo no curso de Gênesis é muita coisa para memorizar, mas que os irmãos procurem memorizar primariamente a seguinte questão. Primeiro, a questão do pacto que Deus fez com o homem, especificamente ali em Gênesis. É um pacto o quê?
unilateral. Por quê? Resumidamente, por que é unilateral? Porque é um pacto da graça de Deus. Nós vamos entender bem isso aqui nessa aula agora sobre Jacó. É um pacto de graça, da graça. O homem não tem condições de manter esse pacto com Deus, porque nós falhamos todos os dias e todos os momentos. É verdade ou não é? Então, é aquela história. Se você não cumpre o teu papel num pacto entre homens, esse pacto é quebrado, é rompido. E se Deus fizer um pacto conosco, onde depende da nossa caminhada perfeita, estamos perdidos. Então, isso é um pacto de graça, isso é muito importante. Importante entender isso, porque Deus só é verdadeiramente glorificado, meus irmãos, quando entendemos que Deus age por meio da graça. Da graça. Senão nós queremos colocar Deus como bom e nós também um pouquinho bonzinho também. Não é assim não. É Deus que começa e termina todas as coisas. E outra coisa interessante que os irmãos estão sempre vendo nós fazendo, que nós fazemos é o seguinte, apontar onde há uma quebra de mandato e onde há cumprimento de mandato. Por que é interessante os irmãos entenderem isso? Exatamente pelo que eu acabei de falar. Todas as vezes que você vê na Bíblia a quebra dos mandatos, simplesmente era para, naquele momento, o homem ser condenado. Era para que Deus acabasse, não mantivesse mais sua aliança, quando os pactos são quebrados. Mas nós vemos que a aliança mantém. Por quê? Porque o pacto é unilateral. Ele é pura e mera graça de Deus. Até aqui, ok? Então vamos passar agora para Jacó e Esaú. Nós temos aqui em Jacó e Esaú, já no início da aula, falando sobre o Toledote dos dois, nós temos já de cara a escolha de Jacó em Gênesis 25. Eu falei sobre isso na aula passada, não preciso gastar tempo com isso. Mas os dois nem haviam nascido ainda. Deus já decidiu escolher amar Jacó. Escolheu simplesmente porque Deus quis, por graça, amar Jacó. E eu não sei dizer para você quem que era pior, depois que nasceram, Jacó ou Esaú. Porque se você ler a história, você vai ver que, eu vou falar sobre isso, os dois eram muito complicados. Mas assim Deus quis. Os propósitos de Deus são, muitas vezes nós não entendemos, mas se é revelação bíblica, se está escrito, e se somos crentes, nós temos que crer no que está na Bíblia e não aquilo que mais nos agrada, ok? Então nós temos já aqui nesse ponto, o Deus escolhendo Jacó, e nós temos já de cara o seguinte, a quebra dos mandatos e a divisão da família do pacto. Vamos lá. Isaac, ele tem um filho, dois filhos, Jacó e Esaú. Embora Esaú fosse o mais velho, eles eram gêmeos, né? Só que Esaú nasceu primeiro. A Bíblia fala que Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú. O nome de Jacó, ele tem uma conotação para enganador. O nome Jacó, ele significa uma conotação para enganador. E isso vai acabar se cumprindo aqui no início de Gênesis. Quando nós falamos do pacto da graça, os irmãos vão reparar aqui agora isso em vários momentos, porque a família do pacto, a família eleita, a família de Deus, a família que deveria ser uma família escolhida, uma família exemplo, você vai ver o perfil dessa família nesse momento aqui. Por exemplo, já de cara nós vemos o seguinte, essa família vai ter algumas brigas, vocês vão ver isso aí, eles vão quebrar o mandato social. Esaú vai casar com mulheres estranhas, indo contra a orientação, quebrando também o mandato social e o mandato espiritual. E vamos ver várias coisas. Quer ver? Eu vou mostrar para os irmãos algumas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia apresenta o filho primogênito de Isaac. Vocês estão vendo esse slide aí, né? Foi a melhor foto que eu arrumei. Não tinha outro jeito. Meio que uma charge aí, mas esse aí é Esaú, né? Dá para tentar ver. A gente vai ver a Bíblia apresentando Esaú como um homem nervoso, um homem muito carnal, um homem que preferiu um prato de lentilhas à bênção de Deus, um homem que jurou seu irmão de morte e isso deu um problema muito grande. Nós já vimos aí isso, um homem rebelde aos mandamentos de Deus, quebrando o mandato social e outros mandatos. Nós vemos também nessa narrativa Isaac, Isaac já não sendo mais aquele Isaac que nós vimos no Toledote antigo. Nós vamos ver Isaac, um homem fraco, um homem omisso, uma pessoa que faltou muito discernimento na escolha do filho que seria o novo agente do pacto. Nós vemos um Isaac bem mais velho, né, claro,
mas totalmente diferente daquele Isaac do início. Um Isaac assim, que mesmo ainda sendo o líder da família, deixou de liderar, extremamente omisso. E nós vamos ver Jacó, o homem que foi escolhido por Deus, um cara mentiroso, enganador, alguém que conspirou para enganar o seu próprio pai, mentindo várias vezes, se passando pelo seu irmão. Os irmãos que leram aí o texto sugerido de Gênesis perceberam isso. Nós vamos ver um homem extremamente mentiroso, enganando a todo momento Jacó. Uma pessoa sem nenhum pudor e sem nenhum caráter. Também vemos Rebeca, que até então parecia uma moça muito meiga, né? Na época antes de casar com Isaac. Em um momento sombrio, né? Toda essa família tem um lado sombrio. Ela fingida, manipuladora, conspirando junto com Jacó para enganar Isaac, entendeu? A gente lê na Bíblia ali, a gente não dá tanta ênfase, né? Mas é mais ou menos assim para você entender. Quem é homem aqui, por exemplo, né? Só para um exemplo para a gente se colocar melhor. É como se a tua esposa pegasse, ou você que é mulher casada, aí olha pro marido, não tem problema. Pegasse o teu marido, a tua esposa, te enganasse e pegasse todos os seus bens e conspirasse para passar para outra pessoa. Ah, mas é filho. Mas era diferente daquilo que Isaac desejava. Então você vê que era uma situação difícil. Quando a gente estuda a história deles aqui, você vê que a família do pacto, logo de cara, eles quebram o mandato social, o mandato espiritual, eles vão quebrando tudo. Mas Deus, na sua misericórdia, vai mantendo esse pacto. Vamos prosseguir aqui para eu mostrar para os irmãos. Aí nós temos o seguinte: quando acontece todas aquelas brigas e aquela divisão, além de todos os mandatos quebrados, o mandato social é quebrado. Por quê? Há um rompimento da família. Jacó é mandado para casar para a terra do irmão da sua mãe. Só que na verdade isso foi um meio de tirar ele de perto de Esaú, porque Esaú ia matá-lo. Nós vemos esse rompimento. No meio do caminho, Jacó tem um sonho. E esse sonho, Deus aparece e fala com ele. E mais uma vez Deus reforça as promessas da aliança. E nós vemos então que Deus ali mantendo o pacto, mesmo essa família do pacto não sendo nem um pouco exemplo. E Jacó chega na casa de Labão, seu sogro. Quando o Jacó chega lá, nós vemos que ele é enganado por Labão. E ele fica vários anos trabalhando para conquistar a mulher que ele realmente ama. Você vê o seguinte ali nessa narrativa de Jacó. Ele é enganado. Labão promete uma filha e dá outra filha para Jacó. E ele tem que trabalhar 14 anos pelas duas. Na apostila você tem isso mais específico. Felipe, como é que funcionou? Ele teve que demorar 14 anos para depois casar com ela? Não. Ele entregou as duas de uma vez. Ficou essa dívida para trás. Nós vemos aqui nessa narrativa que depois, o que aconteceu? Labão combinou um salário, depois desses 14 anos, com Jacó, de pagar para ele, o salário dele seria o seguinte: olha, você vai cuidar aqui do meu rebanho. As ovelhas que nascerem malhadas, esse aqui vai ser o seu salário. Essa foi uma aliança ridícula, desculpa a expressão, porque no Antigo Oriente era comum nascer ovelhas escuras, ou marrom escura, ou negras, ou claras. Não nascia, bem dizer, malhada. Não tinha muita lógica isso. Mas Deus vem, por sua misericórdia, e abençoa Jacó. Começa a nascer da cor que beneficiava Jacó. E aí o que acontece? Labão vem e muda o salário dele 10 vezes. Tá nascendo essa aqui? Então o teu salário agora é outro. E quando começa a nascer a cor que beneficia Jacó, então agora vamos mudar de novo a cor. 10 vezes, meus irmãos, olha que coisa. Mas isso é uma coisa irônica, porque o homem que enganou e mentiu para, entre aspas, vamos dizer assim, se dar bem na casa do pai, ele começou a ser enganado. E aqui eu quero fazer uma pequena aplicação para os irmãos, porque isso é algo bíblico, nós não podemos nos esquecer. Embora Deus opere na nossa vida por intermédio da sua misericórdia e da sua graça, eu quero ler junto com os irmãos esse versículo aqui de Gálatas 6:7 aí projetado. Vamos ler juntos? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Esse é um princípio bíblico que nós não podemos nos esquecer. Toda vez que nós plantamos alguma coisa, é bem possível que nós vamos colher isso aí, sabe, meus irmãos? Tanto quando agimos de forma errada, ou quando somos omissos.
Por isso que nós precisamos entender bem as doutrinas bíblicas, meus irmãos, e ter uma sede, uma fome de compreender pelo seguinte: o ser humano é dado a extremos, sabe? Aos extremos. Ou eu acho que tudo é meu mérito, eu que faço, eu que aconteço, eu sou o capitão do meu destino. Ou alguns extremos que acontecem, as pessoas acham que não preciso fazer nada, eu posso andar de qualquer jeito, que tudo é pela graça, porque Deus é amor, porque eu posso ficar o dia inteiro parado. Não é assim que funciona na Bíblia. A Bíblia revela um Deus soberano e um Deus que lança responsabilidade sobre seus servos. A prova disso são os mandatos que nós estamos estudando aqui. Então é muito importante nós entendermos isso. Mas só que um detalhe para aqueles que são servos de Deus é o seguinte: por mais que nós falhamos, Deus não é legalista nunca. Primeira prova disso é porque Cristo veio à Terra quando nós ainda éramos pecadores. É verdade ou não é? Você vê que Deus quer nos abençoar. Segundo ponto é que quando Deus permite que um eleito dele, um cristão, passe por situações, sempre é para aperfeiçoá-lo. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo assim, né? Que Deus ama, aquele que Deus ama, ele enriquece. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo que aquele que ele ama, ele disciplina. Ok? E essa disciplina é para que o povo dele seja abençoado, aperfeiçoado e santificado. Quando eu digo que Deus, não está escrito na Bíblia que Deus enriquece aquele que ele ama, não estou falando que bens materiais não vêm de Deus, não é isso. Estou dizendo que você encontra na Bíblia que a prova do amor de Deus não é nada físico, mas são essas situações que nos trazem mais para perto dele. Ok? Vamos caminhar aqui, como eu disse, eu quero acabar no horário hoje. Bom, vamos falar um pouquinho de boca para a gente não sair do contexto. O que acontece? Jacó fica anos trabalhando na casa do seu sogro. Seu sogro quebra diversas vezes o mandato social e espiritual, com mentiras e tudo mais. Só que eu quero mostrar para os irmãos aqui uma coisa importante. Preste bem atenção. Quando você estava lendo, eu creio que você deve ter observado que Jacó trabalhou muito na casa de Labão. É verdade ou não é? Se plantou coisas ruins, no passado passou a plantar coisas boas. Ele se torna um exemplo de profissional, já naquela época, para nós nos dias de hoje. Um exemplo para nós cumprirmos o mandato não só espiritual e social, quanto o mandato cultural. Na casa de Labão, preste bem atenção, Jacó mal dormia, a Bíblia fala que o sono fugia dos seus olhos, isso não era obrigação dele, mas todo animal que morria doente, ou que uma fera matava, saía do salário dele, ele chamava toda a responsabilidade para ele. A Bíblia diz que ele cuidou com cuidado, com sabedoria, com zelo daquilo que era do seu sogro. Ele foi extremamente responsável. A postura dele foi totalmente diferenciada. E aquele era o trabalho de Jacó. E você vê uma coisa, isso é cumprimento do mandato cultural. Aquele mandato da gente se envolver com a cultura. Ok? Então, fica um exemplo aí, meus irmãos, porque às vezes nós estamos na igreja e às vezes é capaz de no nosso ambiente de trabalho a gente se portar como ímpio. Por exemplo, reclamando da vida, fazendo só o mínimo possível, de repente não sendo responsável. E isso acaba muitas vezes não trazendo glória a Deus, mas Jacó foi diferente. Depois daquilo tudo, Jacó decide ir embora. Labão não quer deixar, você leu a história, você vai lembrar. Deus dá um livramento dele para Labão. E Jacó decide voltar para a sua terra. E nisso ele quer voltar para a casa do seu pai. Ele quer rever seu irmão. Isso é importante, né, nessa narrativa, pois é o momento que acontece a reconciliação da família do pacto. Só que nesse ponto acontece uma das situações mais extraordinárias relatadas na Bíblia. Um anjo aparece a Jacó. E aqui essa é uma história que daria muitas dúvidas. A Bíblia não explica, mas como que esse anjo viu, como é que não foi, enfim. Mas a Bíblia fala que aparece um ser celestial, um anjo. E provavelmente esse anjo é a representação de Jesus Cristo no Velho Testamento. Filipe, como eu sei que é Cristo no Velho Testamento, se é Cristo ou se não é Cristo que aparece? Porque Cristo, ele aparece no Velho Testamento, mas só que na forma como se fosse Deus, sabe? Como é que você sabe disso? Vou dar um exemplo aos irmãos. Quando você lê lá em Apocalipse, quando João recebe a revelação do Apocalipse, o que João faz naquele momento? Ele não tenta se ajoelhar no final de Apocalipse e adorar o anjo? Quem lembra dessa passagem? Lembra? Não lembra não? Bom, depois a gente abre e lê. O anjo fala assim: ei, pare, eu sou servo como você, adore a Deus. Ok? Em várias situações na Bíblia aparecem anjos, e pela glória dos anjos, né, que não chega nem aos pés de Deus, não dá para mensurar, mas um servo de Deus vai adorá-lo,
Opa, não faz isso, eu só servo como você. Mas, por exemplo, aquele anjo que aparece a Josué, nós vemos lá no livro de Josué, aquele anjo não repreende Josué quando Josué vai adorá-lo. Por quê? Aquilo é uma representação de Cristo no Velho Testamento. Ou seja, é Deus que está ali, é o Deus Filho. Ok, meus irmãos? Esse que aparece aqui é muito provável que seja também a representação de Jesus Cristo, a imagem visível de Deus. A imagem visível de Deus sempre vai ser Jesus Cristo no Velho Testamento. A Bíblia fala que Jacó lutou fisicamente com esse anjo e venceu. É claro que isso é algo... o anjo com certeza reduziu suas forças, né? Para que Jacó vencesse. Jacó não podia vencer essa batalha. Mas só que algumas coisas acontecem nessa narrativa. A primeira coisa, o pacto é confirmado. O pacto da aliança. Deus vem e confirma de novo. Olha, eu estou confirmando que eu sou fiel à minha aliança. Não porque o homem mereça, mas porque eu sou fiel. E ali são feitas promessas para Jacó. Outra coisa muito interessante, uma das mais interessantes aqui é o seguinte, que o nome de Jacó é mudado. Qual o nome que o anjo dá a Jacó, meus irmãos? Israel. O nome Israel tem muitas variações de tradução. Só que um teólogo reformado tem uma muito interessante, que eu gosto, que Israel significa campeão com Deus. Então vem o anjo e diz assim, olha, Jacó, Deus está confirmando com você o pacto da aliança. A partir de hoje você não vai chamar mais Jacó, enganador. A partir de hoje você é Israel. Você é campeão com Deus. Ou seja, é um homem que é campeão quando depende de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E o nome de Jacó é mudado totalmente. E isso é muito importante para o pacto, inclusive, da redenção, porque nós vemos novamente aí o plano progressivo de Deus. Por que o plano progressivo? O homem cai lá em Gênesis. Nós vemos lá nos primeiros capítulos de Gênesis, a queda da raça humana. Deus faz uma promessa à mulher que viria o redentor da sua linhagem. Lembra que estudamos isso? Então, dali a pouquinho, Deus vem e escolhe um homem, Abraão. Então, desse homem, Abraão, Deus forma uma nação. Desses descendentes de Abraão, nós chegamos em Jacó. Jacó recebe o nome que seria o nome dessa nação. Jacó tem 12 filhos, esses filhos são os patriarcas. E é dessa nação que vem o Messias. E o Messias morre pela raça humana, é o nosso Redentor e chega em nós hoje. Então, isso aqui é todo aquele propósito progressivo da redenção que os irmãos têm nos vistos falar. Mais do que isso, meus irmãos, aqui eu quero que você preste muita atenção, porque como acabou, entre aspas, os toledotes, nós estamos agora falando da história dos agentes do pacto, nós temos mais condições de ser menos técnicos e dar mais exemplos nas aulas. Você vai reparar nisso, inclusive, na próxima aula com o reverendo Renato. Mas uma aplicação muito importante aqui. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Primeiramente, porque Jacó já não era mais o mesmo homem. Havia se transformado. Aquele homem que era um homem mentiroso, um homem enganador, se tornou um homem responsável. Um homem temente a Deus. O homem que no passado se deparou com um problema e a estratégia dele foi mentir, enganar, foi conspirar contra o seu próprio pai. No momento que ele vai se encontrar com o seu irmão e ele não sabe a reação do seu irmão, o que ele faz? Ele vai orar. E eu quero ler um texto com os irmãos aqui, ó. Por gentileza, abra Gênesis 32, versículo 9, por favor, meus irmãos. Gênesis 32, versículo 9. Diz assim, ó, Gênesis 32, versículo 9. E orou Jacó. Isso aqui antes dele se encontrar com Esaú. Ó. E orou Jacó. Preste atenção nas palavras de Jacó. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos.
E cada bando era muito grande, Jacó estava muito rico aqui. Pode abaixar aí, meus irmãos, por favor. Olha que interessante. Essa expressão que Jacó usa aqui nesse momento, quando ele diz assim, ó, no 10, sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Se você analisar cada palavra que ele usa aqui nessa oração, você vai ver um homem aí totalmente mudado. Um homem humilde, um homem... olha que interessante, um homem arrependido. Essa expressão, sou indigno, é uma expressão que somente é usada na Bíblia quando o homem realmente nasce de novo e se converte. Quando o homem adquire, quando Deus, pela sua misericórdia, derrama a fé no coração do homem e esse homem se arrepende. Nós temos aqui um homem que começou sua caminhada totalmente... o pecador nós sempre somos, mas totalmente despreocupado com as coisas espirituais, um homem arrependido, um homem humilde, um homem dependente de Deus. Esaú podia matar ele ou não. Pode ser que ele iria morrer daqui a alguns instantes quando fosse encontrar com Esaú, mas ele vai orar, a confiança dele está em Deus naquele momento ali. Então eu quero mostrar para os irmãos aqui que a mudança do nome de Jacó é simplesmente Deus mudando o nome dele pelo fato dele já ser uma nova pessoa totalmente. E isso é muito importante pelo seguinte: nós vamos entrar aqui daqui a pouquinho nos pactos da redenção. Eu quero mostrar para os irmãos o seguinte: aquele homem totalmente transformado agora tem o seu nome mudado. E Deus vai dar continuidade ao seu projeto por intermédio dele. Jacó se encontra com Esaú. Vocês lembram que vocês leram? Em nome de Jesus Cristo vocês leram. E quando Jacó se encontra com seu irmão, os dois choram ali e a família do pacto é restaurada, reestabelecida. Ok? Cumprimento do mandato social e espiritual também. Aquela família volta a estar bem. E Jacó prossegue sua vida e tem os 12 patriarcas, e isso vai ficar para a aula que vem, quando nós vamos dar enfoque em José. Mas eu quero mostrar uma coisa importante para os irmãos, e quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Falando a respeito dos pactos da redenção, na narrativa de Jacó, nós não temos nenhum apontamento para Cristo direto, sabe? Se a gente for falar que alguma coisa na história de Jacó aponta para Cristo, no mínimo nós estaremos forçando a interpretação. Não tem nada que aponta direto para Cristo. Mas a história de Jacó, ela prefigura perfeitamente a obra interna do Espírito Santo. Se você analisar a vida de Jacó, o processo que ele passa é o mesmo processo que eu e vocês passam. O processo primeiramente de conversão, de mudança. O processo de santificação. O que acontece com Jacó é uma incrível metamorfose. Quando você para estudar o texto, você vê que a narrativa começa com um homem, literalmente mentiroso, enganador, um homem tão pecador como o profano Esaú, seu irmão. Mas só que o texto vai afunilando e nós vamos ver um homem realmente humilde, um homem arrependido, um homem que alguns instantes antes de uma situação que ele poderia morrer, vamos dizer assim, quase à beira da morte, porque ele podia morrer, ele vira para Deus e fala assim: Senhor, eu sei que eu sou indigno das tuas misericórdias. Ou seja, né, se eu morrer agora não tem problema, Senhor. Então nós vemos um homem arrependido. Isso é muito importante, porque Deus também nos dá um novo nome quando nós passamos a caminhar com Deus. Você sabe que nós vemos na Bíblia, meus irmãos, que isso, pela permissão de Deus, quando as pessoas aceitavam Jesus Cristo, lá nós vemos no livro de Atos isso, nos dias de hoje, se você é uma pessoa descrente e você passa a crer que Jesus Cristo é o Salvador, o Redentor da tua vida, você passa a ser chamado do quê? Cristão. E cristão é um novo nome. Não tem como dizer que cristão não é um novo nome. E cristão tem um significado. Cristão significa semelhante a Cristo. Isso tem um peso muito grande, meus irmãos, para nós, pelo seguinte: hoje, o agente do pacto é a igreja. Nós somos os agentes do pacto. Isso que você está vendo aqui, nós falamos sobre esse povo eleito aqui, hoje somos nós. Cada um de nós aqui é uma parte, um pedaço da igreja de Cristo, de todos os salvos. A Bíblia nos deixa muito claro. Então, cada um aqui é agente do pacto. Você e eu somos agentes do pacto, representando Jesus Cristo, representando Deus nessa terra hoje. E nós também recebemos um novo nome, esse nome de cristão. E o cristão é semelhante a Cristo. Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui o seguinte: nós temos a responsabilidade de lutarmos
todo momento para honrarmos a palavra de Deus. Quando nós falamos que a salvação é pela graça, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que isso não nos isenta de responsabilidades e grandes responsabilidades. Nós precisamos compreender extremamente isso. Isso é extremamente importante. Eu quero pontuar nesse instante aqui, meus irmãos, o seguinte. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Isso fica para o curso de Tulipe, que é as doutrinas da salvação, que é onde nós falamos da eleição incondicional. Mas nós temos na Bíblia 2 conjuntos de versículos. Passagens que falam sobre a soberania de Deus. Que é Deus que chama, é Deus que elege, é Deus que determinou todas as coisas que acontecem. E nós temos versículos falando sobre a responsabilidade que o homem tem. Não dá pra gente se tornar um povo fatalista. O que é alguém fatalista? Alguém que fala, tudo acontece conforme a vontade de Deus, é do jeito que Deus quiser, de qualquer forma, de qualquer jeito, não precisa fazer nada. Isso é um erro teológico fatal e errado. Também não podemos nos tornar pessoas que não creem na soberania de Deus. Pessoas que falam assim, não, tudo é eu que faço, é o que aconteço, tudo depende de mim. Eles não dependem somente de nós não, meus irmãos. Nós temos responsabilidade, nós estamos debaixo da vontade de Deus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Deus é soberano, sim, mas nós temos as responsabilidades. E é aí que eu vou concluir já, entrando no seguinte ponto. Cada um de nós aqui temos a necessidade de cumprir os mandatos sociais. Para dar ênfase nessa questão do mandato social, eu separei uns 5 minutinhos aqui para dar um exemplo prático para os irmãos. Para você ver como isso é importante na sua vida e como isso faz a diferença, né? Eu vou dar um exemplo para os irmãos e esse exemplo começa aqui, ó. Bom, primeiro que eu quero mostrar esses exemplos aqui para os irmãos é o seguinte, ó. Exemplos de como o cristão tem que ser, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em 2 Coríntios temos o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Tá aqui a responsabilidade de nós sermos novas pessoas quando estamos em Cristo. E de seguirmos e caminhar. É importante nós colocarmos toda a nossa força e energia em obedecer a Deus. Nós temos o consolo que a nossa salvação é pela graça, ok? O pastor Misael falou de Lutero hoje, né? Sabe o que levou Lutero a estudar a Bíblia? Falar assim, pera, eu não vou crer no Deus que estão falando só, não. Eu vou estudar a palavra de Deus e acontecer a reforma protestante? Exatamente isso. Pessoas dizerem assim, você tem que obedecer a Bíblia. E Lutero ser um homem honesto e falar, não, eu sou pecador. Como é que Deus vai me abençoar? Como eu vou ser salvo se eu sou pecador? E ele até de encontrar na Bíblia para acalmar a consciência dele que a salvação é pela graça. Ele meditou no livro de Romanos. O exemplo que eu quero dar para os irmãos é esse aqui, ó. Resultado da obediência aos mandatos. Eu quero fazer uma comparação para os irmãos entenderem aqui muito bem isso, ó. Vocês estão vendo aí a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil, né? Eu não sei se já passou alguma vez pela mente dos irmãos a seguinte pergunta, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Os Estados Unidos em 1492. Nós só temos 8 anos de diferença de uma nação para outra. Eu não sei se já passou pela tua cabeça. Nós vivemos num país, eu não quero falar mal do Brasil, eu não estou no ritmo do protesto, né, mas é interessante entender isso. Se nós temos praticamente a mesma idade, praticamente a mesma extensão geográfica, se nós temos uma história semelhante em alguns aspectos, por exemplo, fomos colonizados por europeus, eles também. Aqui tivemos a escravatura, eles também. Se temos tantas semelhanças, por que uma diferença tão grande econômica e social nos dois países? Infinita. A resposta disso eu vou explicar para os irmãos aqui agora. É exatamente nisso aqui. No cumprimento dos mandatos. Você vê como isso tem peso. Preste atenção. Quando o Brasil foi descoberto, aqui foi realizado missa, veio um monte de gente para cá e tudo mais. Começou uma linha de vida, de raciocínio, de pessoas, um tipo de fé. Os Estados Unidos, meus irmãos, foi colonizado na época em que aconteceu uma grande perseguição na Inglaterra e os peregrinos foram para os Estados Unidos. Se estabeleceram ali primordialmente no estado de Massachusetts. E esses peregrinos que você lê quando você estuda história, nada mais nada menos eles são os puritanos. Os puritanos. E fica aí, se você não conhece a história dos puritanos, leia tudo que você puder dos puritanos, porque é perfeito para o crescimento espiritual. E os puritanos, eles se estabeleceram nos Estados Unidos. Então, veja bem, quando você lê, por exemplo, qual que é o nome daquele cidadão?
foge o nome dele agora. Pero Vaz de Caminha, se eu não me engano. É um historiador português. Quando você lê por exemplo, quando você lê cartas da época, e é interessante que é o mesmo período do Brasil e dos Estados Unidos, é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, tá ali um português mandando uma requisição, uma carta para Portugal. Olha que interessante. A carta é mais ou menos assim, em uma delas, né? Olha, eu tô aqui, narrando o que está acontecendo. Olha, eu tô aqui no Brasil, esse país tropical maravilhoso, essas índias todas peladas, é o que ele fala, é isso mesmo. Essas índias todas peladas andando aqui, que maravilha. Tô numa sombra aqui, tomando uma aguinha fresca, e nós queremos fazer uma requisição para Portugal. É mais ou menos isso. Manda não sei quantos tonéis de vinho, manda isso, manda aquilo outro, tal. Manda roupa, manda espelhos pra gente trocar com os índios, no português, claro, para enganar os índios, né? E tudo mais. Quando você pega as cartas do mesmo período, lá nos Estados Unidos, chamado de Nova Inglaterra até então, totalmente diferente, né? Estamos aqui construindo casas, preparando o terreno, estamos aqui evangelizando os índios, pedimos a requisição de mais 500 enxadas, queremos não sei quantas bíblias, e isso. Ok? Olha a diferença de cultura. Mas eu quero mostrar para os irmãos o seguinte: qual que era a mentalidade dos peregrinos, dos puritanos? Os puritanos são calvinistas. Os puritanos eram presbiterianos. Não havia essa divisão na época ainda, especificamente. Só que os puritanos eram presbiterianos, mesma linha de estudo e interpretação bíblica que a nossa. E eles aprendiam isso aqui é o beabá do calvinista, do reformado, a questão dos mandatos. Então, olha como os filhos deles cresceram, como era a cultura dos puritanos. Olha, tem que cumprir o mandato social, você tem que se dar bem com as pessoas, tem que cumprir o mandato cultural, nós temos que influenciar e ser exemplo, tanto para os índios quanto para os outros. Na teologia reformada, nós temos uma coisa muito interessante. Por exemplo, lá antes da reforma, o pessoal católico, na linha deles de teológica, eles ensinavam que o clero, ou seja, o padre, os bispos, os arcebispos, eles eram um povo diferente. O padre é mais santo que todo mundo. Esse aqui é um chamado para alguém que é quase Deus, sabe? Mas a Bíblia não diz isso. Então, a literatura calvinista ou reformada vem ensinando diferente. Por exemplo, nós sabemos hoje, entendemos o seguinte: os pastores, eles não são melhores que os membros da igreja. Deus tem um chamado específico para cada um, ok? Ele está só cumprindo o chamado dele. Mas só que isso já era ensinado na reforma, e os peregrinos tinham essa linha de raciocínio, que é o seguinte: se você é sapateiro, se você é um ferreiro, se você é um comerciante, você honra Deus igual se você fosse um pastor, contando que você honre a Deus no seu trabalho, cobrando um preço justo para produzir, sendo honesto, não mentindo, fazendo com qualidade. Eu estou mostrando para os irmãos, ilustrando aqui, a diferença de raciocínio. Como os peregrinos eram cristãos, e não cristãos que só ficavam distorcendo a Bíblia, não, mas que estudavam a Bíblia, por exemplo, eles entendiam que quando a Bíblia fala do mandamento de não furtar, aquilo se estende, ou seja, um puritano, um peregrino entendia muito bem, se você é funcionário de alguém e você fica enrolando ali, você está furtando tempo. Ociosidade é roubo. Isso era muito difundido, pregado e analisado. Então o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: os Estados Unidos foi construído numa base de trabalho, de honestidade. Não sei se você já teve a oportunidade, se não teve, faça isso, você consegue fazer isso na internet. Olha a diferença da Constituição americana e da nossa. É totalmente diferente. Olha, por exemplo, a base de Deus que tem lá. É muito diferente. Então, nós temos um país com quase a mesma idade, mas que as coisas sociais são completamente diferentes. Não adianta falar que aqui é 100% democracia, porque não é. Não vou entrar nesse contexto político, mas é muito diferente. E aí você vai me falar assim: Felipe, mas teve lá nos Estados Unidos um monte de coisa, né? Mataram índio. Não, lógico que tem índio pra todo canto, todo lugar tem. Mas eu quero mostrar pra você que a base daquele país é totalmente diferente. E eles em crise, a situação econômica deles é 1 milhão de vezes melhor do que a nossa, ok? O povo vive muito melhor em vários aspectos. Só que nos dias de hoje, o próprio Estados Unidos já está entrando numa fase de crise. Porque, como acontece no Brasil e acontece em todos os lugares, infelizmente, o povo está se afastando de Deus, ok? E eu quero novamente dar outro exemplo para vocês. A crise nos Estados Unidos, na atualidade, ela é uma crise derivada de não cumprir os mandamentos.
Porque o povo que um dia foi um povo que cumpria mais, que Deus estava mais presente nas coisas deles, hoje é um povo extremamente materialista. Por exemplo, essa crise que os Estados Unidos enfrentou agora recentemente, continua enfrentando, é uma crise comportamental, não é uma crise de ordem econômica no sentido de números. É uma crise comportamental. Por que essa crise nos Estados Unidos veio acontecendo agora? Porque o americano adquiriu uma identidade muito materialista nas últimas décadas, e a gente não tem esse costume aqui no Brasil, mas só que nos Estados Unidos, os americanos eles hipotecam a casa deles normalmente. Sabe? O que é hipoteca? Ó, tá aqui minha casa de garantia. Então, é comum do americano assim, hipotecar sua casa, pegar um dinheiro na mão para fazer uma viagem. Não sei se alguém aqui tem essa linha de raciocínio, mas eu pelo menos acho isso uma tremenda irresponsabilidade, ok? Eu vou botar minha casa, meu forte, de repente o único bem que eu tenho, para fazer uma viagem, uma coisa boba, sabe? Os americanos fazem isso. Então eles foram fazendo isso, por exemplo, a casa nos Estados Unidos de alguém valia 100 mil. Eles iam lá e hipotecavam. Como o mercado imobiliário lá sempre foi muito aquecido, aquela casa daqui a pouquinho estava valendo 150 mil. Então eles iam lá e pegavam mais 50 mil, que é o valor da casa do banco. Eles tiveram uma crise imobiliária muito grande. Então a casa que o banco liberou 150 mil ou 200 mil, agora está valendo 80 mil. O cara vai falar assim, pode levar minha casa, vai ficar mais caro eu pagar a conta que não. O que aconteceu? Imagine milhares de pessoas fazendo isso, um monte de banco quebrou, um monte de coisa aconteceu. Por que eu estou falando sobre isso aqui? A aula não é sobre economia. É sobre o seguinte, o comportamento dos americanos levou a essa crise, essa questão materialista. Então você vê até um país estruturado, passou, já não cumpre, vai há muito tempo já os mandados de Deus, isso levou a uma crise. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que uma casa ou uma nação, ela pode ser mudada ou não, melhorada ou não, dependendo da postura do seu povo. Cada um de nós aqui, ó, podemos contribuir tanto para a nossa igreja ser uma bênção, para a sua família ser uma bênção, para o país ser uma bênção. Se nós fizermos o quê? Pegar o exemplo bíblico e pegar o exemplo também dos puritanos. Cumprir os mandatos social, espiritual e cultural. Isso é muito importante, isso vai muito mais além. Então eu quis dar esse exemplo aqui comparativo para os irmãos entenderem como isso é extremamente importante e isso enriquece a nossa alma, saber que como Deus é fiel quando nós cumprimos esses mandatos. Embora tudo é pela graça, Deus realmente ele honra e abençoa pessoas que são obedientes a eles. Ok? Então, vou ser fiel ao horário ali hoje, para pensar os irmãos. Meus irmãos, fica claro aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta de alguma coisa? Rapidamente? Alguém quer falar algo? Tem alguma pergunta? Tranquilo? Então, ok. O João já deu o recado. Quinta-feira que vem nós temos aula, tá? De adoração em Gênesis e concluímos o curso. Coloque-se em pé, por gentileza, meus irmãos. O João já foi embora. Quer falar alguma coisa, João? Não? Então eu vou orar. Beleza. Acabei de lembrar. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa. Durante a semana aqui, alguns irmãos me mandaram e-mails e me adicionaram no Facebook lá. Eu tive a oportunidade de enviar livros que eu tenho, conteúdo sobre as aulas, principalmente a questão da eleição, da doutrina da salvação. Se você quiser, você pode falar comigo, viu? Só vou te falar uma coisa. Nunca saia da igreja com dúvidas. Isso é muito importante. Porque a gente está aqui para poder ajudar. Se você não quiser falar comigo, fica tranquilo. Fala com o pastor, o reverendo Renato, o reverendo Israel. Mas isso é uma atitude importante para que você seja fiel a Deus, ok? Nós vivemos num momento no nosso país, e infelizmente sempre o povo de Deus viveu um momento assim, onde às vezes nós temos uma concepção de Deus que não é a concepção revelada na Bíblia. Se você assistir programas de TV atuais, ler alguns livros atuais, você vai ver que Deus está mais para o Papai Noel do que o Deus soberano, o Deus glorioso, o Deus que tem o controle do universo relatado na Bíblia, ok? Então tem que entender, ninguém vai aprender, não inventaram ainda uma injeção que aplica e entendeu tudo. Leva tempo para